nós sentimos Tua presença nesse lugar. E como é bom Te sentir, Senhor Deus. Como é bom sentir Tua presença nesse culto. Agora eu Te peço humildemente nessa noite, usa-me na Tua presença, Pai, como canal de bênção para essa igreja que está aqui faminta. Eu sei que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu sei que o Teu Espírito Santo está nesse lugar, Pai. Eu sei que o Teu Espírito Santo pode nos saciar nessa noite. Então sacia-nos de Ti, Senhor Jesus. Ajuda-nos a aprender contigo nessa noite. Ministra, Senhor Jesus, em cada coração. Fala conforme o Teu querer, não conforme o meu querer, Deus. Mas fala com a Tua igreja, que pessoas vão ser transformadas, restauradas nessa noite, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Te pedimos isso, porque sabemos que o Senhor está na casa. E quando o Senhor está na casa, coisas boas acontecem, milagres acontecem, Deus. E como é bom que o Senhor está nessa casa. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar? Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não é não, pastor? Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença de Deus, como é bom estarmos na presença desse Deus Todo-Poderoso, né? Eu me sinto muito feliz por estar aqui nessa noite, eu me sinto muito alegre por sentir a presença de Deus nessa noite. Quando eu estava ali orando, logo no início do culto, né? Eu pude sentir a presença do Senhor já no início da oração. E como é bom quando a gente chega disposto a ouvir a Deus. Como é bom quando a gente chega disposto a sentir a presença de Deus. Sentir a presença desse Deus Todo-Poderoso. Eu confesso aos irmãos que eu hoje não preparei esboço, mas em minhas orações eu pedi ao Senhor que me usasse. E eu sei que o Senhor tem algo para te entregar nessa noite. Porque eu sei que não é de mim mesmo, mas sim do Espírito Santo. Abra suas Bíblias no livro de João. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 4, versículo 10. E diz assim: e respondendo-lhe Jesus, disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, diria a mim: dai-me da água da vida. Versículo 13 diz assim: e respondendo Jesus, todo aquele que beber da água que eu der, que qualquer um que beber dessa água do poço tornará a ter sede, mas todo aquele que beber da água que eu der, dentro do seu interior fluirão rios de águas vivas, fluirão nascentes de águas vivas, fontes de águas vivas, e ela não tornará a ter sede. Só teria. Irmãos, logo ali eu cheguei do trabalho, eu parei para meditar um pouquinho sobre essa palavra. A gente bem já sabe, a pastora Daniela pregou esses dias aqui, acho que o pastor também pregou sobre a mulher samaritana, ou foi na aula, não lembro. Mas a gente já sabe bem a história, né? Que Jesus está vindo a viagem, passa ali e chega junto àquele poço, já era perto do meio-dia, e ali ele vê aquela mulher vindo até aquele horário ali, pedir água, pegar água. Ele encosta junto daquela mulher e pede água a ela. E a gente já sabe que aquela mulher estava envergonhada por estar ali, por isso que ela estava indo tirar água ao meio-dia, que não era o horário comum de tirar água. E eu parei para meditar um pouquinho sobre isso. E eu falei assim: Senhor, o quão angustiada estava essa mulher, o quão triste estava, o quão envergonhada estava, a ponto dela falar assim: não, eu preciso tirar água para dar de beber aos meus animais, a levar água para minha casa, e eu só posso ir no meio-dia, pois há um horário que está vazio, e para que ninguém me veja, para que nem ninguém me contemple.
E eu já passei momentos vergonhosos em minha vida. Eu creio que todos aqui já passaram momentos vergonhosos, a qual a gente deseja nem mais sair na rua, que a gente tem vergonha das pessoas que vão nos ver, principalmente quando a gente é adolescente, né? Que qualquer coisa é uma grande coisa, principalmente na escola, e acontece uma coisa mínima que talvez hoje para a gente ver como adultos, a gente fala assim, não, para um adulto é uma coisa tão simples, mas talvez para um adolescente, para um jovem, para uma pessoa mais nova, é algo absurdo, ao qual ela se envergonha, até muitos desistem de estudar, desistem de estar indo à escola, e já aconteceu comigo. E aquela mulher, ela se encontrava num estado de vergonha. Ela não queria estar junto com outras pessoas devido ao que estava acontecendo na sua vida. A gente vai ver mais à frente Jesus falando sobre os maridos, e a gente vai parar para entender que é sobre isso. E aquela mulher, ela está indo até aquele poço ao meio-dia justamente por isso. E aí Jesus, ele chega naquele momento ali, naquele poço, no momento que ela estava. Eu sei que Jesus, ele não foi ali por acaso. Porque todas as coisas que Jesus fazia, era de acordo à vontade do Pai. Era de acordo à vontade de Deus. E ele decidia até aquele momento, até o instante ali, que aquela mulher estava ali. E ele chega, encontra aquela mulher, e aquela mulher talvez estava envergonhada por ver Jesus ali. Ela não esperava que tivesse ninguém ali. Por isso que ela ia naquele momento. E ele encosta junto dela e fala assim, ei, me dá de beber. Ele era judeu. E a gente bem sabe que os samaritanos e os judeus tinham uma briga muito grande, né? A gente já estudou um pouquinho sobre isso aqui na aula com a pastora, se não me engano, foi a pastora que deu essa aula abençoada. E a gente vai saber que havia uma intriga muito grande entre eles. E ela se sentiu envergonhada. E ela, devido à sua vergonha, ela tenta atacar Jesus. Ela fala, como sendo tu, judeu, vai pedir de mim, samaritana, água para beber. E aí Jesus vai falar o que eu li aqui. Se você soubesse quem te pede da água que você está tirando, você que pediria água. E Jesus, ele faz isso com nós também. Eu trago isso para a nossa vida, o nosso cotidiano. Eu falo assim, às vezes a gente vê aquela mulher, o pecado dela era aquele que a Bíblia descreve. Mas tantos de nós temos vários outros pecados. Talvez para Deus seja até pior do que o dela. E a gente muitas vezes, pode ser que hoje você não está nessa situação, mas um dia você já se encontrou nessa situação. Um dia você se encontrou numa situação de encontrar um Jesus perfeito, um Jesus judeu, 100% santo, limpo, e você conhecer esse Jesus e ele mostrar as suas vergonhas, mostrar os seus pecados, e você se apaixonar por ele. Você se apaixonar por esse Jesus tão grandioso, tão abençoador, tão misericordioso. E aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus. Ela não esperava aquele encontro com Jesus naquele dia. E eu lembro muito bem do momento ao qual eu me encontrei a primeira vez com Jesus, e a ponto de eu aceitar Ele como meu Salvador. E eu, ainda sendo criança, falo assim, Senhor, eu sou tão errado, eu tenho tantas falhas. E ainda assim o Senhor, sendo Deus, sendo Todo-Poderoso, sendo Criador dos céus e da terra, quer se relacionar comigo, quer ter um relacionamento íntimo comigo, quer me dar algo que eu nem sabia que existia. Aquela mulher, até aquele momento ali, não sabia que Jesus poderia dar a ela a água da vida, algo que ia fluir de dentro dela e contaminar outras pessoas. Contaminar é uma coisa ruim, mas fluir na vida de outras pessoas. Ela não sabia até aquele momento. E Jesus, ele marca aquele encontro com ela e transforma a vida daquela mulher. E a gente vai entender que Jesus, no momento que ele encontra aquela mulher, ele transforma a vida dela de tal forma que, ao ver no final, ela começa a sentir as águas do Espírito sobre a vida dela. A gente vai ler mais à frente aqui em João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37 diz assim: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras,
em seu interior fluirão rios de águas vivas. Então a gente percebe que quando a gente crê em Jesus, entende dele e bebe dele, o nosso interior começa a fluir rios de águas vivas. Irmãos, aquela mulher, ela chega até Jesus, talvez cabisbaixa, triste, desolada, sem ter perspectiva no futuro. Talvez ela ali na sua cidade, em Sicar, ela não queria, não achava que ia ter uma perspectiva de futuro. Talvez ela via em sua mente e falasse assim, não, isso aqui é o que eu vou ter para o resto da vida. Isso aqui é o que vai ser para mim para o resto da vida. Eu vou ser desprezada por muitos pelo resto da vida. Eu vou ser desprezada pelos meus vizinhos, pelos meus conterrâneos, pela minha família talvez, pelo resto da vida. E ela chega naquela situação. E muitas vezes a gente estava nessa situação. Muitas vezes era a gente que era desprezado. Muitas vezes era a gente que muitas vezes se colocava numa situação de desprezo, de olhar para nós mesmos e falar assim, não, eu não posso ser amado por alguém, eu não posso ser tocado por alguém, eu não posso ser abraçado por alguém. Talvez meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu irmão não me ama, meus familiares não me amam, meus amigos não me amam. Talvez você já se colocou nessa situação. Mas o que eu venho falar a você nessa noite é que o Jesus que há cerca de 2000 anos se encontrou com aquela mulher samaritana e mudou a vida dela, é o mesmo Deus a qual muda a nossa vida ainda. É o mesmo Deus a qual se encontra nesse lugar, nessa noite aqui. A gente vai ver aqui nos versículos mais à frente em João 7, que esse rios de águas vivas que brotará dentro de nós é o Espírito Santo. E a gente já recebeu o Espírito Santo. Todos nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. E é por isso que muitas vezes, mesmo você estando passando em situação difícil, você tem uma alegria que você não sabe de onde vem. Porque é o Espírito Santo bombeando águas da vida dentro de você. Bombeando águas da vida e transformando sua vida, transformando a morte em vida. E a gente tem que agradecer a Deus e exaltar ao Senhor, porque a gente já tem o Espírito Santo morando em nós. A gente já tem um Deus que produz vida dentro de nós. A gente já tem um Deus que faz com que essa vida seja transbordante dentro de nós. Agora, irmãos, muitas vezes a gente para simplesmente aqui. Muitas vezes a gente recebe o Espírito, tem um encontro glorioso com Jesus. Jesus transforma nossas vidas, tira a gente do lamaçal do pecado, nos transforma dos pés à cabeça. E a gente fala, nossa Senhor, graças a Deus é o suficiente. Já é o bastante para mim, minha vida já foi transformada. Eu já vivo bem com Deus, eu já estou bem com Ele. Eu já recebi todas as bênçãos que o Senhor poderia me dar, eu já me sinto amado. Eu já me sinto querido pelos meus irmãos, pela minha família, pelos meus vizinhos. Mas o interessante é que Jesus, Ele não quer que pare por aí. A gente vai ver na história da mulher samaritana que ela recebe o Espírito do Senhor. E dentro dela começa a fluir rios de água viva. E ao ponto de fluir tantos rios de água viva dentro dela, que ela começa a querer apresentar Jesus a outras pessoas. Vai dizer que ela vai pela cidade gritando e falando de que Jesus estava naquele lugar, que Jesus tinha mostrado toda a vida dela para ela mesma, que Jesus poderia fazer grandes coisas por aquelas pessoas. E a gente muitas vezes tem que seguir o exemplo da mulher samaritana nesse aspecto também. A gente tem que entender e falar assim, não, eu preciso derramar sobre a vida de alguém o mesmo Espírito que há em mim. Eu preciso me encher de tal maneira a ponto de transbordar na vida de alguém. Amém. A ponto de alguém olhar para mim e falar, não, eu preciso ouvir a palavra de Deus pela sua boca. Irmãos, talvez tenha tantas pessoas secas, terras secas aí, né? Precisando da água da vida. E o engraçado é que a água da vida está em suas mãos. E você deixa a terra seca passar e você não rega a terra seca.
E Jesus está falando: eu já estou na sua vida. Basta agora que você fale de mim para outras pessoas, para que outras pessoas tenham também essa nascente de água viva dentro dela, esse mesmo Espírito que há em você. Você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Você tem que desejar que o teu próximo tenha o mesmo Espírito que tem em você. Você tem que desejar que seus familiares vão para o mesmo céu que você vai, que os seus vizinhos vá para o mesmo céu que você vai. Irmãos, a gente tem que viver o reino de Deus. A gente tem que entender que a gente está aqui na terra desfrutando das coisas boas de Deus, mas que a gente tem que dividir esse reino, porque o reino dos céus não é como o reino dos homens, que é finito. O reino dos homens talvez se acabe, talvez tem coisas finitas que vai se acabar, mas o reino de Deus tem mais e mais e mais e mais. Irmãos, os céus é para todos. Jesus, quando ele decide descer dos céus e vir à terra e se sacrificar por nós, ele não veio somente se sacrificar por mim e por essa igreja. Ele veio aqui para se sacrificar por essa igreja, por mim, por você, pelos vizinhos aqui do lado, pelos vizinhos da sua casa, pelos colegas seus de trabalho. Jesus, ele veio por todos. Agora, irmãos, como é que a gente vai alcançar todos? Pregando. E não falo somente pregando aqui na igreja, não, porque assim, a pregação que a gente prega aqui alcança muitas pessoas também. Mas é você pregando no seu trabalho, pregando com os seus vizinhos, falando de Deus, às vezes nas mínimas coisas, irmãos. Às vezes você não precisa chegar numa pessoa e discursar durante meia hora para ela sobre Jesus, porque ela vai te achar chato e vai até sair dali te achando chato. Mas às vezes você chega para a pessoa num momento difícil e fala assim: ei, Jesus te ama, eu estou orando por você. Jesus vai te ajudar. Jesus vai te dar algo novo. Eu tenho um rapaz que ele sempre promete, eu já vi ali no serviço, e ele passa ali, eu sempre convido, ele já veio aqui na igreja, passou na porta, né, causou tanto tumulto o tempo que ele bebia, mas eu trabalho na serralharia, e ele cata reciclagem, e ele passa ali direto, e ele passou aqui um dia, eu vi, eu falei: rapaz, ele já passou na serralharia. E da segunda vez que ele passou, eu falei: você passou lá na minha igreja, tal dia. Aí ele estava bêbado no dia. Aí eu conversando com ele, e às vezes uma pessoa dessa só precisa desabafar. Eu falo: às vezes eu nem falo nada, ele para ali e fica 10 minutos só falando da vida dele. Eu falo assim: talvez alguém que não tem quem ouvir, quem ele possa desabafar. E ali eu falando sobre Jesus e falando muitas coisas, ele falou: eu vou parar de beber, eu vou parar. E ele realmente parou. Ele parou de beber. Pelo menos todas as vezes que ele passa, ele não está mais bêbado. E eu convido ele a vir. Ele fala: não, eu vou. Eu sei que ele vai vir. Eu sei que o Espírito Santo vai trazer ele aqui. Mas pregue às vezes com coisas simples. Falando: Jesus te ama. Falando: Jesus está te ouvindo. Eu estou aqui para te ajudar. Seja no mínimo possível. Ajude com ações. Passa pessoas lá na serralharia. E às vezes coisas simples. Tem uma menininha que passa lá mesmo, às vezes ela pede reciclagem, às vezes pede o dinheiro de comprar o pão. Às vezes eu tenho ali R$2, R$3 no bolso, eu dou para ajudar. E falo de Jesus. Às vezes a gente só quer falar, e não quer agir. E às vezes age em nome de Jesus, fala assim: não, toma aqui, Deus te abençoe. Hoje você vai ter o pão, porque não é eu que estou provendo, não é o Senhor que está provendo na sua vida. Então a gente tem que entender que é através das nossas ações, é através do Espírito que está em nós, que a gente vai alcançar outras pessoas. Quando o pastor me convidou a ministrar hoje aqui, eu ia ministrar sobre o semeador. E a parábola do semeador vai falar que ele saiu a semear, né, e semeou em várias terras, até ele encontrou uma terra que era boa, e aquela semente cresceu, germinou e virou e deu vida. Agora, sabe o interessante de Jesus? Que Jesus é um agricultor 100% bom. Às vezes ele encontra uma terra ruim e ele tira as pedras, tira os espinhos, ara a terra e faz com que a terra ruim se torne terra boa. Às vezes a pessoa que está te causando algo ruim, Deus quer te usar para salvar ela. Deus quer te usar a alcançar aquela pessoa também.
Deus quer usar você a tratar aquela terra para que o Espírito dele seja derramado sobre a vida dela também. Então, irmãos, basta que a gente queira estar na presença de Deus. Basta que a gente queira estar na presença de Deus e permitir o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, muitas vezes a gente, se for pregar o esboço que a gente prepara, fala nos dias que a gente prepara, a gente vai chegar aqui e ler um esboço, talvez em 1 minuto, 2 no máximo. Mas aí quando você entra aqui e ora e clama a presença do Espírito, o Espírito começa a te usar, você às vezes prega 1 hora, meia hora. Por quê? Porque é o Espírito quem fala. É o Espírito que vai chegar naquela pessoa que você tanto almeja vir aqui. Irmãos, tem uma promessa aqui, o pastor... Não, o pastor... o apelido dele eu esqueci o nome dele sempre. Valdemir, o pastor Valdemir. Eu sempre conheci ele pelo apelido. Aí, ele fez uma proposta da cadeira. Você continua orando por sua cadeira? Você continua buscando pela sua cadeira? Ele falou assim, coloca a cadeira de frente e comece a orar por essa pessoa, para que até o final do ano ela esteja aqui. E o engraçado é que o final do ano já está aí, né? Daqui 2 meses termina o ano. Então você tem orado por essa pessoa, você tem buscado por ela a ponto de querer trazer ela aqui. Eu consegui trazer a mim uma vez só, mas eu sei que até o final do ano ela vai voltar. Eu convido direto, chamo direto, porque ele já se frustrou na igreja uma vez. E eu tento convencer ele a voltar na presença do Senhor. E eu sei que o Senhor fará uma grande obra. Em nome de Jesus, até o final do ano ele vai estar aqui. Em nome de Jesus. Então ore, busque por essa pessoa. Clame por ela. Busque a Deus, ajoelhe, tire um momento de oração. Irmãos, não é se você orar 1 hora por ela não. Talvez você tenha a capacidade de orar 1 hora por uma pessoa. Mas ore 5 minutos, tire um tempinho de sua oração lá, lembre dela e fala, Senhor, aquela pessoa que eu botei na cadeira ali de frente, seja meu irmão, seja meu primo, seja alguém, visite ela nesse momento, fale com ela nesse momento, que o teu Espírito Santo conduza ela a entender minhas palavras como palavras de amor, porque às vezes a gente tem que falar com palavras de amor. Às vezes você está convidando alguém e essa pessoa está entendendo como palavra de ódio, como um julgamento. Falar assim, porque eu não vou, ele fica me chamando direto, mas não, peça para que ele entenda como palavras de amor. Use estratégias para ganhar pessoas. Use estratégias para trazer pessoas até que eu não sei, minha administração não era 100% desse foco. Mas o Senhor quer que você traga essa pessoa até o final do ano, e está bom a gente relembrar disso. Então busque por essa vida, clame por essa vida, pague o preço de oração, pague o preço, não receba na oração, porque quando você ora por ela, eu sei que o Senhor te abençoa também. Então busque por ela. Irmãos, voltando à mulher samaritana, voltando à história que a gente iniciou, sobre o nosso interior fluirão rios de água viva. Em Jó, capítulo 14, se eu não me engano, Jó capítulo 14, acho que é versículo 7. Aleluia. Aleluia. Você abrir ali, antes de mim aqui, Aleluia, Jesus. Aqui, capítulo 14, versículo 7. Diz assim: pelo menos a esperança para a árvore, que mesmo cortada, ainda se renovará, crescerão de novo os seus ramos. E se envelhecer na terra e morrer a sua raiz, ao sopro das águas, ao cheiro das águas, tornará, brotará, e dará novos ramos como plantas novas. Irmãos, isso aqui retrata, claro que o contexto não está falando sobre isso, mas muitas vezes a Bíblia compara o cristão com árvore, e a gente vai entender que isso aqui retrata a vida de um cristão. Irmãos, se a gente parar para meditar na nossa vida passada,
E como a gente está, muitas vezes como a gente está dentro da igreja, às vezes tem pessoas com uma árvore cortada dentro da igreja, está dentro da casa do Senhor, vindo a todos os cultos, adorando, falando, gritando, falando em línguas, mas está com uma árvore cortada. Mas a Bíblia vai nos falar aqui que ainda para essa árvore que esteja cortada, ainda que a sua raiz no chão tenha se envelhecido e morrido, ao cheiro das águas ela brotará. Ao cheiro das águas ela se renovará. Então isso traz um entendimento maravilhoso para nós como cristãos. A gente tem que entender que não importa como a gente esteja, não importa o quão difícil seja a situação que estejamos passando, não importa como o nosso vizinho está, como o nosso amigo, como o nosso irmão, talvez está lá jogado às drogas, talvez está sofrendo, talvez está padecendo numa cadeia, talvez você está aqui triste, angustiado, com depressão profunda. O Espírito Santo fala que ainda que essa árvore esteja quase morrendo, ao cheiro das águas, que é as águas do Espírito Santo, ela brotará, ela se renovará. Irmãos, eu me apego muito a esse versículo, eu falo assim: Senhor, ainda que tudo de mal aconteça comigo, eu sei que o seu Espírito entrar no momento certo, eu me renovarei em Ti, eu viverei para Ti novamente. E a gente tem que ter esse entendimento como cristãos. A gente tem que olhar para o nosso irmão, aquela pessoa que está lá na dificuldade, até o nosso irmão que está dentro da igreja, padecendo algo, e falar assim: não tem um Espírito Santo Todo-Poderoso que pode restaurar a sua vida, que pode te transformar novamente. Irmãos, tem tantas pessoas que estavam como árvores cortadas dentro da igreja, e a igreja mesmo expulsou de dentro da igreja. Às vezes pastores caíram e se tornaram árvores cortadas. E a igreja não veio como um renovo de espírito. A igreja muitas vezes condenou e esses pastores estão lá fora. Pessoas que eram para estar fazendo a obra, era para o Espírito Santo entrar na vida delas e restaurar e renovar. E a própria igreja expulsou da casa do Senhor. Ainda que uma pessoa esteja assim, há esperança para ela. Ainda que uma pessoa esteja dentro da igreja, eu não falo isso para você não sair daqui e falar assim: não, eu posso estar errado dentro da igreja e continuar assim. Não. Você tem que buscar se consertar cada vez mais. Mas ainda que você esteja assim, ainda que você esteja se sentindo vazio, ainda que você não tenha conseguido mais sentir a presença do Espírito Santo, ainda que você se encontre na situação de árvore cortada, ainda que suas raízes já estão na terra morrendo, o Espírito Santo vai te renovar. O Espírito Santo vai trazer algo grandioso sobre sua vida. Irmãos, eu sei que o Espírito Santo vai renovar as nossas vidas. E eu clamo, eu tenho buscado, eu busco a Deus e peço ao Senhor que não permita que a chama do Espírito dele se apague na igreja, mas que permaneça acesa. Que o Espírito do Senhor se mantenha nesse lugar, porque onde há Espírito, há vida, e onde há vida, há movimento, e onde há movimento, pessoas se atraem por esse movimento. Hoje eu estava orando ali, clamando a Deus, falando: Senhor, encha a tal ponto essa igreja, foi a minha oração, encha a tal ponto essa igreja, a ponto das pessoas que passarem verem o teu Espírito aqui dentro e quererem estar na igreja, não por pessoas, não por uma igreja bonita, não por tocar bonito, não por pregar bonito, mas pela tua presença estar nesse lugar. Porque onde a sua presença não for simplesmente mais que necessária, ou mais que suficiente, não adianta queremos buscar pessoas lá fora. Para quem está lá fora, irmãos, para quem vê a sua vida, tem que olhar e ver o Espírito Santo em você e desejar a Deus pelo Espírito Santo que é em você. Não simplesmente porque a gente vem aqui, prega bonito, fala bonito, canta bonito. É muito bom isso. Mas as pessoas têm que virem à igreja pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, um dia, quem canta bonito pode começar a desafinar e cantar mal. Quem prega bonito pode passar a pregar ruim também. Acontece. Mas quando a pessoa vem pelo Espírito Santo,
Por mais que a igreja se esvazie, por mais que tudo vá mal, ela tem o Espírito Santo como âncora na vida dela. E ela se firma nele. Por mais que as dificuldades venham, e a gente está num período que pode vir a acontecer dificuldades no meio cristão, a gente tem que estar firmes no Senhor. A gente tem que estar firmes no Espírito Santo. Para que ainda se as igrejas, que Deus nunca permita que aconteçam novamente, mas ainda que se as igrejas fecharem, que o Espírito Santo conduza a nossa vida mesmo assim. Aleluia. A gente passou por um período de 1 ano e pouco, não foi, pastor, da pandemia. E a gente cultuava, era eu, Davi, o pastor e João na época, que Gedael ainda não tocava. Normalmente a gente passou 1 ano cultuando só a gente, na igreja no caso. As outras pessoas estavam tudo em casa. Mas o mais interessante é que nenhum se desviou. Todos permaneceram, quase todos, né? Acho que ninguém chegou a sair. Mas todos permaneceram, porque estavam firmados em Deus. Não estavam firmados em homens. Eu dou glória a Deus por uma igreja a qual eu cresci e aprendi que a gente tem que estar firmado no Senhor. Por mais que o homem venha a falhar, que nunca aconteça de falhar. Mas que por mais que falhe, que a gente entenda que como igreja a gente tem que acolher, colocar de pé novamente. Porque são pessoas escolhidas por Deus para fazer a obra, para fazer aquilo que Deus chamou. E que a gente, em nossas orações, quando estiver em casa, que a gente possa orar também por aqueles irmãos a qual se desviaram, que a gente conhece. Porque talvez Deus tenha uma obra magnífica na vida deles e a gente parou de orar por eles. A gente deixou de orar por eles. E a gente deixou de até pregar para eles por terem se desviado da presença do Senhor. O Espírito Santo nos convida a isso. Se coloque de pé nessa noite. Só volte aqui. Eu queria orar por você. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, amado Pai. Jesus, eu me coloco em Tua presença nesse momento, Pai, nesse culto tão abençoado, Pai. A bom sentir a Sua presença nesse lugar, e eu te agradeço, Pai, porque mesmo sendo um imerecedor da Tua presença, o Senhor está nesse lugar. Deus, amado Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor agora derrame do Teu Espírito sobre a Tua igreja, Senhor Jesus. Pai, que o Teu Espírito venha fluir na vida de cada pessoa nessa noite aqui, Senhor Jesus. Eu não sei como cada um chegou aqui, eu não sei como cada pessoa está nesse lugar, Senhor Jesus. Se está precisando de um renovo Teu, de um renovo do Teu Espírito, Senhor Jesus. Mas eu clamo o Teu Espírito a renovar pessoas nessa noite. Eu clamo o Teu Espírito a trazer um renovo, a vir como água sobre a vida de muitas pessoas aqui, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, da Tua unção sobre a vida de cada um de nós nessa noite, pois precisamos nos aproximar mais de Ti, Senhor Jesus. Precisamos estar mais com o Senhor. Precisamos fazer mais por Ti, pois o Senhor já nos encontrou, Senhor Jesus, e já derramou sobre nós o Teu Espírito. E agora basta que a gente vá e derrame do Teu Espírito sobre a vida de outros, Senhor Jesus. Tu és santo, Jesus, e Te amamos por tudo que Tu és. Te amamos por tudo que o Senhor faz, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, o Teu Espírito, Pai. Pode encontrar pessoas que saíram da Tua casa, talvez hoje está lá no mundo, Senhor. Que o Senhor alcance cada um. Alcance pessoas nessa noite, amigos, Pai, que saíram da Tua presença e estão no mundo. Acharam um mundo melhor que a Tua presença, mas eu sei que o Teu Espírito pode alcançar cada um nesse momento, Senhor Jesus. Deus, Pai, pode encontrar familiares de pessoas que estão aqui, que talvez estão precisando ter um encontro com o Teu Espírito Santo, Pai, que traga um renovo sobre a vida delas. Usa-nos, Senhor Jesus, como igreja Tua, Senhor Jesus, a ministrar a Tua palavra a pessoas que precisam, Pai. A ministrar a Tua palavra a pessoas que precisam. Que o Senhor nos use como canal de bênção em nome de Jesus, Pai. E derrama do Teu Espírito sobre nós e sobre essa igreja, em todo
todos os dias, enquanto estivermos aqui na terra, em nome de Jesus.
vai ser como antes, Pai. Vai ser como antes. Vem com teu rio nos limpando de toda impureza. Vem com teus rios nos limpando de tudo que não provém de ti. Vem com teus rios afastando todo o pecado, Senhor. Vem com teus rios, Pai. Sacia-nos, Pai. Sacia-nos, meu Senhor. Sopra o teu vento nesse lugar, traz o avivamento sobre a tua igreja, Jesus. Querida em nós, sacia a nossa alma. Ansiamos por tua presença, Senhor. Te desejamos, te desejamos, te queremos. Aleluia. O teu rio, Senhor, sacia minha sede. Lava o meu interior. Meu Deus, em tuas águas. Eu quero regar a tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu creio, Jesus, que nós estamos às margens de um grande avivamento. Eu creio nisso. Minha oração nesses últimos dias tem sido: Senhor, traz esse avivamento. Traz esse avivamento. Sopra e inunda a tua igreja. Inunda a tua igreja, Jesus. Inunda a tua igreja. Que esses rios invada a tua alma. Invada todo o teu ser. Que a ponto que por mais que você queira sair, esses rios te levem a mergulhar a lugares mais fundo e mais fundo e mais fundo. O que vivemos até aqui, irmãos, é pouco diante de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Tudo o que vivemos até aqui é pouco diante da grandiosidade que o Senhor está nos preparando. Então mergulhe nesse rio, viva aquilo que o Senhor tem projetado para a tua igreja. Diga: Senhor, sopra sobre mim o teu vento, me leve a mergulhar nos teus rios. Me encharque, Senhor, da tua glória, da tua graça. Aleluia, graças nós te damos, Senhor. Aleluia, a presença do Senhor é real nesse lugar. Às vezes nós estamos esperando aquele terremoto, aquele fogo, mas tem momentos que o Senhor vem na brisa. E a presença dele aqui é tão gostosa, tão real. Adore o Senhor mais um pouquinho, está cedo ainda. Está cedo, adore. Levante sua voz, adore o Senhor. Diga para Ele o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te desejamos. Tu és o único que brilha nesse lugar, Jesus. Tu és o único que brilha nesse lugar. Não há outro como o Senhor, não há rocha como nosso Deus. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Tu és Rei. Tu és Senhor, Tu és magnificado, Jesus. Não há outro como o Senhor, não há rocha como nosso Deus. Não existe.
da tua presença. Eu só quero viver pra ti, só quero tocar em ti, só quero pensar em ti, só quero respirar no Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Jesus. Essa é a minha declaração de amor pro Senhor nessa noite. Essa é a minha declaração de amor para o Senhor nessa noite. Eu não vivo sem ti, eu não sobrevivo sem o Senhor. Tudo que eu quero é estar perto de ti, tudo que eu quero é tocar em ti, tudo que eu quero é me parecer contigo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Por mais que eu queira parar, eu não consigo parar de dizer eu te amo. Tua presença aqui é real, Jesus. E eu anseio o dia que eu vou estar para sempre contigo. Eu anseio o dia que eu não vou precisar terminar o culto para ir para minha casa, porque eu estarei para sempre contigo. Eu anseio o dia que eu não vou precisar me preocupar com o horário, porque eu estarei para sempre na tua casa, ao teu lado, Jesus. Como eu te amo, como eu te desejo. Ai, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Aleluia. Não é que eu não queira parar de orar, irmãos. É que eu não consigo. Se eu pudesse explicar para vocês o que eu sinto nessa noite. Ele veio, ele está aqui. Ele está aqui. Eu não me preparei para isso. Eu não me preparei para isso. Eu não me planejei. Eu não quis fazer isso. Mas é que Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui. Eu não posso ser indiferente à presença dEle. Eu não posso. Eu não posso ser indiferente à presença dEle nesse lugar. Eu te amo, Jesus. Obrigada. Pela magia da constantemente. Que essa presença não seja parte da tua vida, da tua casa, da tua família. Que dia após dia você sinta essa presença marcante. Porque quando Ele chega, irmãos, Ele faz uma diferença.